E vem conferir a crítica do filme A Hora do Mal. E chegou nos cinemas na última quinta-feira um filme de terror que está chamando muita atenção desde que ele foi lançado nos festivais pela sua nota muito alta que as pessoas estavam dando. Eu ia assistir esse filme já, porque eu sou muito fã de o gênero terror como um todo, mas principalmente por causa do seu diretor, o Zack Cregger, que é um diretor que fez um filme recentemente, debutou como diretor, num filme que eu gostei muito, apesar de encontrar problemas nele, chamado Barbarian, Noites Brutais. Filme esse que ele traz muitos elementos depois agora para a Hora do Mal. Você vê que ele gosta de tentar trabalhar o assunto do terror, usar o gênero terror para falar de assuntos muito mais sérios, com muito mais significado. Você vê que ele não gosta de seguir o terror padrão. Você vê que ele gosta de fazer homenagens a filmes de terror, mas você vê que ele tenta usar a sua própria fórmula. E uma coisa que eu gosto muito no estilo de filme dele é não contar histórias de forma linear e não ter um protagonista fixo. E Noites Brutais ele faz exatamente isso. Você começa com uma personagem que tem todas as características que vai ser a protagonista do filme, e ao longo do longa você vai vendo que ele vai mudando de perspectiva e a partir daí vai mudando o protagonismo. Algo que eu acho muito diferente, inclusive brincando com as linhas temporais do filme. E você percebe que a Hora do Mal ele usa essa mesma estrutura para poder conduzir sua história, e isso eu gostei bastante. O filme A Hora do Mal ele é dividido em capítulos e cada capítulo é focado em um personagem da cidade. E isso é muito interessante, porque ele brinca com todo esse conceito que ele usou de Noites Brutais, aqui até encaixando mais na narrativa que ele queria contar. Porque aqui você consegue perceber que a personagem da Judy Garner, ela parece que ela vai ser a protagonista do filme. Mas aí quando vai continuando o filme e cada capítulo foca em um personagem da cidade, você consegue primeiro ter mais curiosidade para ver o filme. Porque já que ele não é um filme linear, você meio que tem que montar um quebra-cabeça assistindo o filme. Porque você tem que juntar qual acontecimento aconteceu em qual lado, muitos elementos você tem que concluir na sua cabeça juntando o que personagem estava em cada lugar. E eu acho muito interessante, porque assim o filme fica muito menos expositivo que muito filme de terror fica. Fica muito menos previsível, porque a partir daí você fica com mais dúvida de quem vai morrer, quem vai sobreviver e para qual caminho essa história vai levar. Isso me agrada muito em Noites Brutais, isso me agrada muito em A Hora do Mal também. A forma como ele consegue conduzir a sua narrativa de forma interessante e consegue te instigar a querer ver mais. Porque se você pensar em cada personagem que tem aqui e pensar em filme de terror, você pensa, esse vai morrer, aquele vai morrer. Mudando a linearidade do filme e a partir daí, mudando principalmente o foco do protagonismo, você consegue criar mais dúvida. E isso cria uma tensão no filme, cria uma tensão que te deixa envolvido. Então esse é o primeiro fator que eu gostei muito. Como ele consegue, a partir de mudar quem é o protagonista e não seguir uma linha do tempo padrão, ele consegue perfeitamente fazer você, como público, sentir que está fazendo parte de um quebra-cabeça. Isso me agrada muito. Outro fator que esse elemento ajuda muito nesse filme é porque a história, para quem não sabe, é que um dia, misteriosamente, de uma sala de 18 alunos, 17 desapareceram. 17 crianças desapareceram. E a partir daí fica essa ideia de onde estão as crianças, o que aconteceu com elas, já que o filme se passa alguns meses depois desse desaparecimento. E porque é interessante demais você também contar a história por capítulo e focando em personagens diferentes, para ajudar a criar a ambientação desse filme. Se uma criança desaparece numa cidade, já vai virar um grande acontecimento. As pessoas vão falar sobre isso. 17, a partir daí vai ficar algo muito maior. E você junta que aqui é uma cidade pequena. Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece pelo nome, onde todo mundo sabe quem você é, você perder uma criança é como se perdesse até parte da sua família ali. E você usar cada capítulo um personagem e cada personagem tem uma função importante naquela sociedade, é muito bom pro filme. Porque você tem um personagem que é drogado, você tem um personagem que cuida das crianças na parte tutelar, você tem a professora das crianças, você tem o principal pai ali, que acaba sendo uma grande influência na cidade, você tem a professora dele, você tem o policial da cidade. Esses são os capítulos que a história vai seguindo. E sem contar a criança que sobreviveu, que não desapareceu também, que fez seu capítulo. Se para pensar assim, você está vendo o olhar de cada pessoa daquela cidade.
Isso ajuda você a criar dois elementos muito importantes para esse filme. Primeiro, ambientação. A ambientação desse filme é muito importante para você sentir que aquela cidade é viva e aquela cidade existe e respira como se fosse um personagem. E quando você faz um filme de terror mostrando só uma visão de um personagem específico e querendo contar a história dele, você meio que às vezes é muito complicado pro diretor fazer esse personagem se tornar a cidade como um todo. Quando você divide por capítulo e coloca cada personagem com uma função respectiva daquela cidade, com uma importância, você acaba dando alma pra ela. Então isso eu gostei bastante. Como o filme consegue, a partir daí, dos capítulos e mostrando visões diferentes daqueles personagens da cidade, dá uma boa ambientação pra ele. Você humaniza eles. E outro fator que eu gosto muito, além da ambientação, que ajuda bastante, seria também como você consegue ver visões diferentes de uma discussão interessante. Porque quando começa o filme, a principal culpada para as pessoas da cidade é a professora. Eles falam que a professora não sumiu e que era muito estranha as atitudes dela, então ela vira meio que uma culpada. Esse é um dos principais assuntos do filme, que seria como as pessoas acabam julgando as outras sobre assuntos muito sérios que podem gerar a morte dela, mesmo que ela não tenha culpa. Se você mostra só a visão dela, você culparia os pais. Quando você mostra a visão de todo mundo, você mostra visões diferentes, perspectivas diferentes. E isso é interessante. Até entrando em assuntos legais, como pessoas que estão à margem da sociedade, às vezes a gente não se importa, porque você tem numa cidade crianças que desapareceram e é o foco de todo mundo, mas ao mesmo tempo tem um adolescente que ele é um drogado conhecido na cidade, ele é praticamente um adolescente que não é adulto, mas você vê que ninguém quer ajudar ele. Então mostra muito essa ideia real de qual que é a nossa visão para todo mundo. A gente não deveria querer proteger todo mundo. Outro assunto muito interessante que é muito bem colocado. Também mostra a limitação da polícia não querer ajudar nos casos. Você mostra muito de como o pai se preocupa muito, mas a sociedade não ajuda ele. Mostrar diferentes visões ajuda a fortalecer as principais discussões que tem no filme. Isso me agrada muito. Sem contar que o diretor, ele filma muito bem. Ele consegue trazer muito bem o elemento do terror para dentro do seu filme. Ele consegue trazer câmeras diferentes, homenageando outros filmes de terror e principalmente trazendo alguns elementos próprios. O meu problema é que esse filme fica mais pro ato final. Eu acho que o final é muito divisório para quem vai gostar ou não. Eu acho que o final ele não vai fazer o filme ser ruim para ninguém. Mas eu acho que ele vai ser bem divisório. Quem espera um final mais apoteótico, quem espera um final mais pesado, porque o caminho parece que o filme tá indo. Ele não vai muito, ele vai para um final que ele quer fazer uma ironia, com uma comédia, até um certo terrir para onde ele vai. Não sei se eu gosto tanto assim. Tem uma boa metáfora envolvendo as crianças e como trabalham as crianças ao longo do filme, mas no final não me agrada tanto e é o mesmo problema que eu tenho em Noites Brutais. Noites Brutais eu só não acho um filme perfeito porque eu não sou fã do final que ele deu. E aqui, Na Hora do Mal, é a mesma coisa. É um filme que tem ótimos atores, você tem uma história muito boa, elementos do terror muito bem inseridos, a forma como o filme é contado me agrada muito, mas no final eu ainda acho que tem algumas escolhas narrativas que não me agradam, mas que eu acho que ao longo da carreira ele vai conseguir melhorar. Concluindo, A Hora do Mal é um filme excelente, um dos melhores filmes que eu vi nesse ano no cinema e consegue ser impactante, usando muito bem o elemento do terror para poder falar de assuntos muito importantes, muito relevantes e muito pesados. É um filme que se o final fosse melhor pra mim, eu acho que eu gostaria, ele seria um filme perfeito, mas assim como em Noites Brutais, o final acabou baixando um pouco da nota. E por isso que eu fecho A Hora do Mal com uma nota 9 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme A Hora do Mal? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.